Olá, pessoal. Estamos aqui de novo para comentar mais uma prova de concurso, mais uma da banca Unilab. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação do Francis no último vídeo sobre a prova da Unilab para o cargo de pedagogo, em que ele pediu para a gente comentar a prova de tecnologia da informação da mesmo Unilab, mesmo concurso. Então, a gente fez esse vídeo pensando nessa proposta que ele nos fez. E é isso aí. Muito obrigado, Francis, pela sua participação. Missão Gaia. O que novo mapa mais completo já feito da Via Láctea revela? Terremotos em estrelas, semelhantes aos que ocorrem na Terra, e como é composto o DNA estelar. Essas são algumas das revelações do novo e mais detalhado mapa da Via Láctea, criado a partir de observações da sonda Gaia, da Agência Espacial Europeia, ESA, a sigla em inglês. Trata-se da terceira apresentação de informações da missão da ESA, lançada em 2013, cujo objetivo é criar um mapa mais completo e multidimensional de nossa galáxia. As observações anteriores do robô mostraram as observações feitas entre 2014 e 2017 abrangem cerca de 2 bilhões de estrelas, que representam cerca de 1% do total da Via Láctea. Observações anteriores do robô mostraram em grande detalhe o movimento das estrelas. Agora, os novos dados fornecem mais detalhes sobre a sua composição química, temperatura, cor, massa e idade, bem como a velocidade com que essas estrelas se aproximam e se afastam de nós. As medições revelam milhares de terremotos estelares, ou starquakes em inglês, que são como tsunamis em sua superfície. Esses eventos inesperados fornecem informações valiosas sobre o funcionamento interno dessas estrelas, que contribuem para uma melhor compreensão da origem, evolução, passado e estrutura de nossa galáxia. Starquakes nos ensinam muito sobre estrelas, especialmente sobre seu funcionamento interno. Explica Connie Hart, pesquisadora do projeto da Universidade KU Leuven, na Bélgica. Gaia é uma mina de ouro para a asterossismologia de estrelas de grande massa. Dados até 2025 sobre estrelas e outros objetos dentro e fora do sistema solar e além da nossa galáxia. Então, o texto do portal de ciência da UOL, folha.uol.com.br. Vamos à primeira questão. Trata-se da terceira apresentação de informações de missão da ESA, lançada em 2013, cujo objetivo é criar um mapa mais completo e multidimensional da nossa galáxia. O que está aí sublinhado, né? Trata-se da terceira apresentação de informações da missão da ESA, lançada em 2013. Vamos ver agora a assinale alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no período acima tenha sido feita obedecendo a norma Cook, tá? Ele não quer saber se o sentido vai mudar, ele só quer saber o seguinte: a frase está na norma Cook, então ele vai partir dessa frase inicial. Se as alterações que ele fizer repercutirem num desvio dessa norma, então não é o item. O único item correto vai ser o que essas alterações não causarem esse desvio. Trata-se de apresentações de informações da missão da ESA, lançada em 2013. Vamos dar uma olhadinha aqui. Trata-se, né? Lembrando que o verbo tratar-se de, ou melhor, tratar, ele é transitivo indireto, segundo as gramáticas normativas. Então, esse se, ele não é uma partícula integrante do verbo, tá? E nem é um pronome apassivador. O que é uma partícula integrante do verbo? Por exemplo, arrepender-se, né?
Então, eu me arrependi. Esse me não é um pronome reflexivo, mas é integrante do verbo. Por exemplo, no caso, eu me cortei, é uma ação que eu pratiquei, mas que que se dirigiu para mim mesmo. Esse me é um pronome reflexivo. Alguns casos são mais evidentes, como esse do cortar. Alguns casos de partícula integrante do verbo são mais evidentes. Já alguns verbos não têm essa propriedade. Só que a questão é o seguinte: você não vai precisar saber diferenciar, porque não existe como você delimitar o que é pronome reflexivo e o que é uma partícula integrante do verbo. Isso é algo muito, digamos assim, fugidio, né? Não tem como precisar exatamente. Ainda tem a opção de quando é esse se, essa terceira pessoa, ele não ser nem pronome reflexivo e nem partícula integrante do verbo. Alguns casos, quando é esse se, pode ser, só quando é o se, uma partícula apassivadora. Por exemplo, com, compraram-se 2 latas de tinta para resolver o problema. Esse se, ele é partícula passivadora. Comprar é transitivo direto, né? Compra algo, não tem preposição entre o verbo e o objeto. Então, o objeto, nesse caso aí, não é mais um objeto, mas é considerado um sujeito passivo. Então, 2 latas de tintas foram compradas para resolver o problema. Então, compraram-se 2 latas de tintas. Então, por isso que o verbo vai para o plural. Esse sujeito é 2 latas de tintas, que o verbo é transitivo direto. Isso no entendimento da gramática tradicional. Fechara já considera facultativo, tá? Mesmo com o verbo transitivo direto. Comprou-se 2 latas de tintas para resolver o problema, compraram-se 2 latas de tintas para resolver o problema. Mas a maioria, né, dos gramáticos, segundo o nosso amigo Fernando Pestana, adota ainda a perspectiva do sujeito passivo, apenas como possibilidade. Mas o verbo transitivo indireto, por exemplo, desiste-se fácil de grandes desafios, mas é sempre bom persistir. Então, desistir de, esse desiste-se fácil, fácil já é um advérbio de modo, tá? O objeto aí é de grandes desafios. Então, esse de grandes desafios não é sujeito de desistir. De grandes desafios são desistidos, né? Não, ele não é sujeito passivo, ele não sofre a ação de desistir. Então, assim como diferente das latas de tinta, sofrem a ação de serem compradas. Então, de grandes desafios, ele não determina, apesar de estar no plural, que o verbo vá para o plural, que ele não é sujeito dele, passivo, no caso, se fosse. Agora, então, desiste-se, fica sempre no singular. O se não é partícula passivadora, não é sujeito passivo. O se é índice de indeterminação do sujeito. Se, tá? Então, verbo transitivo indireto, índice de determinação do sujeito. Não só transitivo indireto, verbo de ligação, tá? Verbo índice transitivo. Por que que essa reflexão é interessante? Porque ela cai muito nos concursos, né? Esse se, ele tem sempre essa múltipla possibilidade de interpretação, então os concursos aproveitam e exploram bastante. O tratar-se de, bom, como eu disse, tratar não é tratar-se, não é uma partícula integrante do verbo. O verbo é tratar. Então, quando eu falo tratar-se de, é considerado esse se um índice de indeterminação do sujeito. Então, eu vou tratar de fazer
eu vou tratar de gramática, tá? Agora, trata-se de gramática nestes vídeos. Então, de gramática, ele não é sujeito, porque o trata-se de, ele é um objeto indireto, e o se é índice de determinação desse sujeito. Ou seja, tratam de gramática nestes vídeos. Trata-se de gramática nestes vídeos. É como se não soubesse quem trata, só sei que é tratada o assunto. Tá bom? Índice de determinação do sujeito. Vamos lá. Já que é índice de determinação do sujeito, o verbo ele não tem sujeito ali relacionado a esse que vem depois, né? O sujeito dele está indeterminado e ele fica sempre, se vier acompanhado do si, do singular. Tratam de gramática nestes vídeos. Aí ficaria no plural, porque é indeterminado, fica no plural. Trata-se de gramática nesse vídeo. Se vier o si, ele vai para o singular, tá? Trata-se da terceira apresentação de informações da missão da ESA, lançada em 2003. Vamos lá. Trata-se de apresentações de informações da missão da ESA, lançada em 2013. Tá, ok, o trata-se, singular, né? De apresentações de informações, aí legal, nenhum problema. Podia dizer de apresentação de informações? Podia dizer de apresentações de informação? Podia também. Agora, informações da missão da ESA lançada em 2003. Lançada se relaciona à missão, então está no singular, está sem nenhum problema. A interpretação aí pode ser correta. Se viesse assim, trata-se de apresentações de informações da missão da ESA lançadas em 2013. Lançadas não se referiria mais à missão. Plural iria referir-se a informações, tá? Ou a apresentações. Então, veja como a concordância vai determinar a relação entre as palavras aí. Mas todas, norma curta, tranquila. Trata-se, item B, trata-se de missões da ESA lançada em 2013. Aí complicou um pouco. Por quê? O que é ESA? Agência Espacial Europeia. Foi lançada em 2013? Não, né? A agência não é lançada, a agência é construída, é instituída, não lançada, né? Então, missões é que era para se relacionar com lançada. Então, por que lançada está no singular? Era para estar no plural. Por isso que não é o item B. Item C. Tratam-se de apresentações de informações da missão da ESA lançadas em 2013. Bom, a gente viu que trata ou tratam de apresentações, quando eu quero dizer o sujeito indeterminado, não sei quem trata, mas tratam, ou trata-se de informações, de apresentações de informações. Mas ele falou, tratam-se, misturou o plural com si. Não, se tiver o si é singular. Então está errada a si. Tratam-se, de novo, misturou o plural com o si. Não dá. Ou tratam de, ou trata-se de. Logo, o item correto é o item A. Agora, dando uma paradinha para agradecer a participação aí de Patrick Vieira, de Rose Samira e Kiane Pompilho, do último vídeo aí da gente. Muito obrigado. É isso aí, vamos continuar estudando aí até passar. Segunda questão. Assinale a opção em que a palavra mais não funcione no texto como advérbio. Olha aí, essa questão é bem recorrente, né? Saber se um termo, geralmente muito ou mais, esses que podem ser pronome ou advérbio, né? De intensidade. Eles são o quê? Para saber se é advérbio, a gente vai olhar se relaciona a um verbo, a uma ação, né? Ou uma oração, a um advérbio, um advérbio ou a um adjetivo, ele é advérbio. Para saber se eles são pronomes, tem que estar relacionado a um substantivo.
Então, vamos lá. Mais, a palavra é mais. Linha 4. Vamos lá para a linha 4. Trata-se da terceira apresentação de informações da missão da ESA, lançada em 2013, cujo objetivo é criar um mapa mais completo. Mais completo. Está se relacionando ao quê? A um adjetivo, né? Então, é advérbio de intensidade. Mais detalhes. Mais detalhes. Detalhes é o quê? Substantivo. Então, é o pronome. Mais próximas. Próximas, adjetivo. Advérbio. Ricas, adjetivo. Advérbio. Então, a única que ela não funciona como advérbio é mais detalhes. O item B, de bola. Terceira. A respeito do texto e suas possíveis inferências, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá, interpretação. A missão Gaia constitui um projeto de enviar sondas ao espaço para pesquisar a veracidade de dados que nasceram da especulação científica dos astrônomos. Ora, os dados nasceram da especulação científica dos astrônomos? Será que o texto diz isso? Vamos lá, temos que conferir, né? Rigorosamente. Interpretação não é simples. Tem que ser aquilo que o texto permite a gente entender, não o que pode ser uma hipótese de que o autor quis dizer. Não, tem que estar lá no texto de alguma maneira. Seja claramente expresso, seja uma dedução lógica do que ele diz, tá? Então, vamos lá. Ele fala o quê? Fala que a missão Gaia, né, foi coletar informações. Isso ele fala, para criar um mapa, né, multidimensional da galáxia. Isso se dá a partir de sondas, né, os robôs, né, que vão sendo enviados ao espaço, certo? A partir dessa emissão, surgiram novos dados. Ele diz aqui, ó, na linha 9. Agora, os novos dados fornecem mais detalhes sobre a sua composição química, temperatura, cor, massa e idade, bem como a velocidade com que essas estrelas se aproximam e se afastam de nós. Então, tudo isso relacionado a estrelas, propriedades das estrelas. Então, o que está dizendo? Ora, ele mandou dados lá, o robozinho lá do espaço para nós, e estamos atualizando nossas ideias. Em nenhum momento do texto vocês vão ver que os dados nascem em algum momento da especulação científica. Os dados, até por uma questão de coerência, quando a gente vai estudar ciência, é algo em que se busca fundar as especulações, ou seja, a ciência, especialmente moderna, ela tem uma valorização grande sobre o que é possível de verificar, comprovar, e geralmente se dá o nome a essas informações coletadas de maneira objetiva de dados, né? São os dados. Está aí os dados, o fenômeno nos fornece esses dados. Então, dizer que os dados surgem de especulação científica é até contra-intuitivo ou vai na contramão do que normalmente se pensa quando se está tratando de ciência. Então, é um item falso, tá? Dados que nasceram da especulação científica. Não. Com os dados, item 2, com os dados obtidos com o projeto, é possível criar um mapa da Via Láctea, que pode ser ampliado com mais detalhes, ao passo que houver mais informações disponíveis. Perfeito, né? Item 3. Com a composição química de uma estrela, é possível identificar se sua origem é da Via Láctea ou exterior. Também está lá no texto. O texto em si, ele circula
basicamente sobre essa questão de ampliar o rol de informações para desenhar um mapa mais preciso, mais completo da nossa galáxia. E em alguns momentos ele vai dizer que, linha 18, a composição das estrelas pode fornecer pistas sobre seu local de nascimento e sua posterior jornada, e, portanto, sobre a história da Via Láctea. Então, percebam, composição que é química, né? Física, química. Com a composição química de uma estrela é possível identificar sua origem da Via Láctea exterior. Em um trecho ele vai dizer linha 24. Por outro lado, a sonda Gaia também conseguiu identificar estrelas originárias de outras galáxias, que não a nossa, graças à análise de sua composição química, né? Então, itens corretos, 2 e 3. Logo, a alternativa D. Questão 4. Sendo um texto jornalístico que noticia dados novos a respeito da missão Gaia, né? Um texto jornalístico de teor científico, né? É uma divulgação científica que a gente chama. É correto afirmar que sua tipologia textual é dissertativo expositiva, né? Vamos fazer aqui um resumo do que é cada um desses tipos textuais. Dissertativo argumentativo é aquele em que o autor do texto expõe, disserta, mas ele trabalha uma tese, trabalha uma opinião, ele defende uma opinião. Já uma dissertação expositiva, ele disserta sem uma preocupação em estabelecer uma posição, né, ali tendo por base argumentos, né? Ele vai simplesmente trabalhar, desenvolver uma exposição de informações, que é o que nós vimos aí no nosso texto. Narrativa. Narrativa diz respeito ao desenrolar de um processo no espaço-tempo, né? Contar uma história, né? Que tem um começo, tem um meio, tem um fim, e ligando essa história, o começo, meio, fim, no fio espaço-temporal. É uma narrativa. Diferente de uma dissertação, que eu estou abordando um assunto. E descritiva. Descritiva predomina o uso de elementos de adjetivação, que tornam um texto mais estático, como se eu tivesse parado um momento sobre algum recorte, né, de observação e ficasse descrevendo. Isso é um texto descritivo, tá? O narrativo não, ele já é dinâmico, é marcado pela presença maior de verbos. É o descritivo mais aspectos adjetivais, de descrição mesmo. Né? Então, item B, tá, pessoal? Dissertação expositiva. Gabarito, o gabarito deu C, né? O gabarito, inclusive eu vou abrir aqui, o gabarito. Ó, o gabarito aqui, pessoal. Questão 4. Olha o gabarito C, narrativo. Evidentemente não é. Infelizmente, a banca não tem um histórico de reconhecer os próprios erros. Vamos lá. Questão A. Foi a que a gente falou no gabarito. Questão 2. Foi a B. Vamos ver se é B. Isso, B. Questão 3. Foi a D. Vamos ver se é D. Correto. O gabarito oficial, já tem uns 2 meses que foi realizado, só que eu não tenho acesso, como eu não fiz esse concurso. Essa prova foi enviada por um dos nossos espectadores, né, do YouTube. Vamos lá, questão 5. As medições revelam milhares de terremotos estelares, ou starquakes, em inglês, que são como tsunamis em sua superfície. A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir.
Vamos lá. No período, a exemplo de linguagem conotativa, as medições revelam milhares de terremotos estelares ou starquakes, em inglês, que são como tsunamis em sua superfície. Olha, existe uma figura de linguagem chamada comparação, tá? Então, entra nesse caso aqui de comparação. É uma linguagem, então, conotativa, né? Não é uma metáfora, né, especificamente, mas entra como uma figura de linguagem, tá? Então, eu iria de item 1, correto. Item 2. A ausência da informação entre parênteses inviabiliza o entendimento do período. Se eu não soubesse a tradução de terremotos estelares, eu não entenderia o período? Não, né? É apenas uma informação a mais, um acréscimo aí. Então, o item 2 também, o item 2 está errado. O 1 está legal. A oração subordinada adjetiva se classifica como restritiva. Olha aí a polêmica. Olha, vamos lá. O que é uma oração subordinada adjetiva restritiva? Tem um vídeo em que eu comento isso, mas não é sobre concurso, é sobre linguística mesmo, que eu também produzo esses vídeos. Você vê aí no canal. São mais longos, né? Uma oração adjetiva restritiva, vamos dizer assim, eu deixei a minha bicicleta, que é azul, na casa do meu pai. Esse que é azul, sem vírgulas, é uma restritiva. Dá a ideia que eu tenho outras bicicletas de outras cores. Se o que é azul estiver entre vírgulas, é uma explicativa. Dá uma ideia de que eu estou apenas explicando uma característica da minha bicicleta, não diferenciando-a de outras ali naquele contexto. Ela pode ser a única bicicleta que eu tenho, tá? É uma característica, então, explicativa e não diferenciadora. Se fosse essa diferenciadora, sem vírgulas, a minha, a minha bicicleta, que é azul, eu deixei na casa do meu pai, eu daria ideia que eu tenho outras bicicletas de outras cores. Fechado? Então, isso é uma adjetiva restritiva. É aquilo que dá a ideia de que tem mais daquele gênero, tá? Vamos lá. As medições revelam milhares de terremotos estelares, ou starquakes, em inglês. Olha aí, entrou uma expressão entre parênteses. Aí fica a questão. Tem uma vírgula. O parêntese aí já dispensa a presença da vírgula, ou eu, para ser uma adjetiva explicativa, e começando com o quê, tá, pessoal? O pronome relativo o quê? Essa expressão ser explicativa, eu teria que ter uma vírgula depois do parêntese, antes do quê? Essa é uma boa pergunta. Será que o parêntese dispensa a vírgula da oração adjetiva explicativa? Vamos para o sentido que o autor quis dizer. A gente apela para a semântica, né? Já que a sintaxe gera essa imprecisão. Eu colocaria ainda uma vírgula depois de parênteses. Se o sentido for explicação e não restrição, que é o que a gente vai ver aqui. Só que ele não colocou essa vírgula depois de parênteses. Se eu estou apenas explicando características desses termos estelares, não estou querendo enfatizar, esses são aqueles que são como tsunami, não o outro. Se eu estou apenas querendo explicar uma característica, é uma explicativa, que é o que o autor diz, né? Pelo menos é o que a gente entende de primeira, mas fica realmente imprecisa, especialmente por falta dessa vírgula. Porque podia ser uma restritiva, agora a gente vendo assim, que pode haver terremotos estelares que não são tão fortes, não geram tsunamis naquele espaço
estelar. E tem aqueles que são mais fortes que seriam como tsunamis. Então, pode ser lido como restritiva, já que está sem vírgula, né? As medições revelam milhares de terremotos estelares, ou starquakes em inglês, que são como tsunamis em sua superfície. A medição ela alcança os que são como tsunamis, né? Pode haver aqueles que não são. É um entendimento possível, né? Embora não fique tão claro isso no texto. A sintaxe indica para isso, né? A falta de vírgula indica que é uma restritiva. Então, a respeito do período acima, análise afirmativas a seguir. Item 3, que é a que a gente parou. A oração subordinada a adjetivos se classifica como restritiva. E aí? Bom, a gente sabe que o item 1 está certo, que o item 2 não está. Porque não precisa saber a tradução de termos estelares para entender o período. Então, vamos lá para as alternativas. 1 e 2 corretas, já não é a A. 1 e 3 corretas, pode ser. 2 e 3 corretas, já não é a C. Todas corretas, já não é a D. Então, sobra o quê? A B. 1 e 3 corretas. Logo, a leitura desse texto, a partir especialmente da sintaxe, que não tem aquela vírgula depois dos parênteses, foi de que é uma adjetiva restritiva. E é possível, sim, ler dessa forma. Então, item a marcar tem que ser realmente o B. Nada polêmica, não, mas é uma leitura, digamos assim, mais delicada que a gente precisa ter, já que nem sempre essas regras sintáticas são seguidas à risca, por uma questão de estilo. Por exemplo, nós temos aí um parênteses, né? Poderia ter uma vírgula aí, para indicar que é o explicativo, mas poderia não ter. A gente já tem uma ideia de que o autor quer explicar, ele não está querendo fazer restrição, entrar de que somente os terremotos com essa característica de parecer-se com tsunamis é que são medidos, né? Senão ele teria se desdobrado nisso no texto. Ele não falou sobre isso, apenas acrescentou essa informação. Então, está muito na cara que é explicativa. Pela sintaxe, porém, a gente marca aí restritiva, sem problemas. Tem 6. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada pelo mesmo motivo que tem. Tem uma monossílabo tônico, né? Terminado em pegadinha. Pegadinha porque os monossílabos tônicos, por regra, são acentuados que terminam em A, E e O tônicos, né? Os tônicos. Terminados em não são acentuados. Por exemplo, ele vem, esse vem é acentuado? Não é. Então, que acento circunflexo é esse? Não tem. Diferencial. É para diferenciar a terceira pessoa do plural da terceira pessoa do singular. Ele tem, diferenciar de eles têm, tá? Diferencial. Qual é o outro aí que é diferencial? Inglês? Não. Nós é o monossílabo tônico. Contém. Ora, é o contém, né? Ele contém, com agudo. Diferente do tem, do vem, que não tem acento agudo, quando é da terceira do singular, quando é contém, mantém, esses derivados do tem, do vem, eles são agudos quando estão na terceira do singular. E quando estão na terceira do plural, circunflexo. Então, contém agudo, ele contém, eles contêm circunflexo. É o mesmo caso diferencial do tem. Do tem, ele tem sem acento, eles têm circunflexo, tá? Pegadinha, né, pessoal? Muita gente foi no AB, né? Item D, além.
Além é o oxítono terminado em "-ino". Então, também é acentuado. Por isso, porque é oxítono, tá? Não confundir com monossílabo. Monossílabo, uma sílaba. Oxítona, mais de uma sílaba, duas, três, com a última tônica. É diferente, tá? Concurso também gosta muito disso. Questão 7. O pronome essas exerce no texto, papel, linha 2. Vamos lá para o 2. Para 2. Essas são algumas das revelações do novo e mais detalhado mapa da Via Láctea. Pessoal, essas o quê? Terremotos em estrelas. Essas revelações, né? Se referem ao quê? Terremotos em estrelas semelhantes aos que ocorrem na Terra e como é composto o DNA estelar. Então, é uma função anafórica, se refere a algo dito anteriormente. Quando é catafórico, é quando é dito, vai ser dito em seguida. Estas tem essa aplicação também, o estas. Informações, dois pontos. Terremotos em estrelas, radiações solares. Estas seria catafórico. Se viesse depois a informação, estas informações, dois pontos. Terremotos em estrelas, só que como a informação veio antes, terremotos em estrelas e tatatã, aí veio essas, são algumas das revelações, então essas, anafórico, veio depois retomar o que foi dito antes. Deítico, epanafórico, não. Vamos lá, item 8, ou questão 8. Sinal alternativo em que a palavra indicada não se classifique como numeral. Linha 4. Trata-se da terceira apresentação de informações. Ora, terceira é um numeral o quê? Ordinal, né? Lembrando que o numeral ele pode ser, como bem lembra o nosso amigo Betinho, do Português com Betinho, pode ser numeral adjetivo ou numeral substantivo. Não quer dizer que o numeral substantivo seja um substantivo, mas ele tipo tem uma suficiência, ele não precisa de um substantivo. Por exemplo, os dois foram ao colégio. Então, dois é numeral substantivo. Agora, os dois meninos foram ao colégio. Tem um substantivo aí? Então, esse numeral é adjetivo. É um que a gente chama também de determinante, que está determinando, está junto do substantivo. Aquelas classes que vêm junto do substantivo, né, que a gente conhece. Então, nesse caso, terceira revelação, né, é um numeral acompanhado do substantivo, apresentação, terceira apresentação. Então, é numeral adjetivo, é numeral, mas nos interessa nesse caso. Bilhões, linha 6. As observações feitas entre 2014 e 2017 abrangem cerca de 2 bilhões de estrelas. Bilhões é numeral, né, pessoal? 2 bilhões de estrelas. Vamos lá para linha 6 também, 1%. Vamos lá para a linha 6, que representam cerca de 1% do total da Via Láctea. 1%, numeral, né? Até onde eu sei 1%, porcentagem é numeral. Agora, milhares, opa, vamos lá. Linha 11. As medições revelam milhares de terremotos estelares. Milhares. Será que milhares não é numeral? Né? Por que milhares não seria numeral e bilhões seriam? Né? Encontraram bilhões de galáxias. As medições revelam milhares de terremotos. Por que um é e o outro não é? Né? Coisas da gramática. Vamos ver o gabarito. Gabarito da questão 8D. Olha, é milhares mesmo. Então, milhares não é considerado numeral, né?
Coisas da nossa gramática. Vamos lá, item 9. Trata-se da terceira apresentação de informações da missão da ESA lançada em 2013, cujo objetivo é criar o mapa mais completo e multidimensional da nossa galáxia. Aí nós vemos aí uma marcação aí, né? 1, 2, 3. E tem uma parte desses trechos aí sublinhados, né? Bom, considerando os termos sublinhados, né, no período acima, eles exercem que função sintática? Vamos lá. Trata-se da terceira apresentação. Como a gente conversou, isso aí é um objeto indireto, né? Trata-se da terceira apresentação. Esse se, índice de determinação do sujeito, e o trata é verbo transitivo indireto. Então, objeto indireto. De informações, apresentação de informações. Apresentação é um substantivo, só para a gente entender. É um substantivo abstrato. Então, esse substantivo exerce função ativa em relação ao que vem depois? Sim, né? Apresentação de informações. Ou seja, sofre a ação de ser apresentadas essas informações. Então, é um complemento nominal. Tá? Se fosse o contrário, se fosse, por exemplo, viu a apresentação do professor, aí, se o contexto permite dizer que é o professor que está apresentando é a junta nominal. Agora, se é o professor que está sendo apresentado, é complemento nominal. Vê como são essas coisas. Muitas vezes o contexto que vai definir isso. Nesse caso, não tem como eu dizer que as informações estão por si só se apresentando. Elas estão sendo apresentadas. Logo, é um complemento nominal. E da nossa galáxia. Aí, sim, né? Mapa. Né? A gente vai logo para o substantivo, tá, pessoal? Ó, passou esse trecho aí, ó, da missão da ESA lançada em 2013, vírgula, cujo objetivo é criar. Aí tem essa, não é uma locução verbal, né? São duas orações aí, mas não vamos entrar nisso, não. Mapa. A gente olha para o mapa, que é o substantivo. Mapa. Aí mais completo e multidimensional. São as juntas adnominais. São adjetivando determinante. Lembra determinantes? Determinando o substantivo mapa. Da nossa galáxia. Então, da nossa galáxia se refere a mapa, tá? É tudo aí orbitando, né? Que a gente já estamos no tema da astronomia, das órbitas celestes, estão orbitando o substantivo mais completo e multidimensional e da nossa galáxia. Tudo se referindo a mapa. Então, é a adjunta nominal da nossa galáxia, tá? Qual é o item que tem objeto indireto, complemento nominal e adjunta nominal em sequência? É o item B. Vamos ao gabarito, questão 9. Cadê? Item B. Muito bem. Agora, os novos dados fornecem mais detalhes sobre a sua composição química, temperatura, cor, massa e idade, bem como a velocidade com que essas estrelas se aproximam e se afastam de nós. No segmento acima, a palavra velocidade compõe um campo sintático e semântico com... O que vocês acham? Bem como a velocidade de quem? Com que essas estrelas se aproximam e se afastam de nós. Então, velocidade esse com que essas estrelas se aproximam e se afastam de nós diz respeito à velocidade. Esse com que
tem uma característica de restritiva, né? Uma oração adjetiva restritiva. Esse que é pronome relativo, se afastam de nós com a velocidade. Então, esse com antecipando o que, ele é uma regência dos últimos verbos da adjetiva restritiva. Se aproximam e se afastam com a velocidade. Por isso que esse com veio para o começo do pronome. Logo, velocidade se relaciona com o quê? Com estrelas, né? Com afastamento, com aproximação. Mas não está entre os itens, só está que mais faz sentido é estrelas. Agora, não. Temperatura, não. Nós, não. É estrelas. Mas claro que o que se relaciona à velocidade é todo o sintagma, né? De aproximação, de afastamento das estrelas, tá ok? Mas o item mais correto é o item C. Starquakes nos ensinam muito sobre estrelas, especialmente sobre seu funcionamento interno. Explica Connie Arts, pesquisadora do projeto da Universidade KU Leuven, na Bélgica. O termo sublinhado no período acima se classifica como Connie Arts, vírgula, pesquisadora do projeto na Universidade KU Leuven, vírgula, aposto, que diferencia um aposto de outras funções, de outros elementos sintáticos, né? O aposto ele tem uma característica substantiva. Ao redor dessa pesquisadora existe do projeto da Universidade Cauê Leuven. Existe um adjunto adnominal aí, expressão, né, de adjuntiva, de adjunto adnominal ligado pesquisador. Então, esse pesquisadora do projeto é uma informação apositiva. Se fosse assim, explica com artes, com eloquência. Aí seria o quê? Um adjunto adverbial de modo, né, da ação de explicar. Agora, pesquisadora do projeto da Universidade que o Leuven é aposto. É mais uma expressão substantiva ali do lado de outro substantivo que é coniartes. Então, essa é a característica do aposto, tá? Se fosse, explica coniartes, preocupada e apressada. Aí seria característica de estado, de adjetivo, logo não seria aposto, seria predicativo do sujeito, né? Mas não vamos nos deter nisso, só lembrando que o aposto tem essa característica substantiva. Esses eventos inesperados fornecem informações valiosas sobre o funcionamento interno dessas estrelas. Vírgula. Opa, vírgula, inclui uma oração adjetiva explicativa, porque é iniciada pelo pronome relativo que contribuem para uma melhor compreensão da origem, evolução, passado e estrutura da nossa galáxia. Pergunta. Termo sublinhado. Que exerce a função sintática de... Ora, pronome relativo, pessoal. Pronome relativo, ele se refere... pode ser o que, qual, cujo, se refere a algo anterior com o que vem depois. A gente pode ler, no lugar desse pronome relativo, o mesmo termo que apareceu anteriormente, tá? Eventos inesperados fornecem informações valiosas sobre o funcionamento interno dessas estrelas, que contribuem, pronto, que contribuem. O que está contribuindo? Informações valiosas ou o funcionamento dessas estrelas está mais perto, né? O funcionamento dessas estrelas está mais perto do quê? Funcionamento contribui para a melhor compreensão da origem? Não, né? Essas são as informações. Então, sempre vai retomar que faz mais relação com
o que vem depois do quê. Então, informações valiosas sobre o funcionamento interno dessas estrelas, mas o que importa aí é informações valiosas que contribuem para uma melhor compreensão. Então, informações valiosas sobre o funcionamento interno de estrelas, vírgula, informações valiosas que contribuem para... Você vê que ela retoma sempre o termo anterior, só que em vez de repeti-lo, ela omite. Em vez de eu repetir informações valiosas, eu omito, e isso vira é uma característica de todas as línguas, né? Pelo menos da maioria, acredito que tem essa característica de retomar o que foi dito antes, sem precisar repetir. Esse é o pronome relativo, gente. Tá, ok. Então, que contribuem. O que ele assume a função do que ele retoma. Se ele retoma informações valiosas, essas informações valiosas, ela atua como o quê? Como sujeito do verbo contribuem, como objeto, como adjunto nominal, adjunto verbial. Informações valiosas contribuem. Logo, elas praticam a ação de contribuir. Logo, são sujeito do verbo contribuir. Item A. Então, vamos ver aqui. Questão 11 foi A, questão 12 foi A, questão 10 foi C. Gabarito, questão 10, B, questão 11, A. E questão 12, A. Questão 12A, só um momento. Isso mesmo, sujeito. Então, é isso aí, pessoal. Isso foi a prova da IDECAM para Técnica e Tecnologia da Informação. Deixem aí os seus comentários, se gostaram, e até a próxima.